Boa tarde, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que é uma pergunta frequente, não só entre os pacientes, mas é uma curiosidade de todo mundo que conversa com nutricionista. Qual será o meu peso ideal? Será mesmo que existe um peso específico, um número, que é aquele peso que a gente deveria ter, tendo a altura que a gente tem ou, de repente, estando na fase da vida em que a gente está? Se existe mesmo esse tal desse peso ideal, qual seria o seu? Como que você faz para calcular qual seria esse peso ideal? Hoje eu vou te ensinar, me acompanha, mas também não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar e de ativar o sininho para que os vídeos cheguem mais rápido até você. Eu sou Eliara Zanetti, nutricionista, e eu estou aqui para atravessar a porta dos seus problemas alimentares para nós descobrirmos juntos o que há por trás dela. Presta atenção nesse vídeo até o final, porque eu não quero só te ensinar a saber qual é o seu peso ideal, mas eu preciso que você entenda por que, para algumas pessoas, esse peso ideal não cabe. Para nós entendermos sobre peso ideal, a gente precisa primeiro entender o que é uma siglazinha chamada IMC, Índice de Massa Corporal. Vocês já ouviram falar? O IMC é um parâmetro que a gente utiliza para populações, tá? Não é somente especificamente para uma pessoa. A gente utiliza muito esse parâmetro para estudos populacionais. Então, como que a gente obtém esse IMC, Índice de Massa Corporal, esse valor? A gente vai pegar o nosso peso atual e a gente vai dividir esse peso atual pela nossa altura ao quadrado. Uma forma simples de você fazer isso é, pega aí a calculadora, você vai digitar o seu peso, aí você vai dividir pela sua altura. Esse resultado você vai dividir de novo pela sua altura. O resultado deve estar entre, vamos falar de uma forma mais simples, 18 e 25. 18 e 25 é um intervalo de IMC saudável para a população em geral. Vou citar um exemplo, vai que você se compara aí e as tuas medidas são parecidas com as minhas. O meu peso atual é 65, mais ou menos. Vai variar ao longo do dia e isso é normal. 65. Se eu fizer a divisão do meu peso para a minha altura, que é 1,66, eu vou obter o resultado de 24 alguma coisa, que está dentro desse intervalo de IMC saudável. Vamos supor que, de repente, você fez esse cálculo e o resultado do IMC não deu até 25, deu 35, 40. O que isso quer dizer? Quer dizer que você já entrou no que a gente chama de classificação de obesidade. Da mesma forma que se o seu resultado deu abaixo de 18, 17, 18, 16, você está dentro da classificação que nós chamamos de baixo peso. Antigamente a gente usava o termo desnutrição, em alguns casos a gente utiliza, mas hoje normalmente a gente utiliza baixo peso. O fato é que hoje em dia a gente não considera mais um ponto específico como um peso ideal para dizer se aquela pessoa está dentro do peso ou não. A gente ainda utiliza isso, por exemplo, em alguns cálculos dentro de um hospital, um paciente acamado. Mas, de uma maneira geral, para uma pessoa saudável, o que a gente faz para saber se ela está dentro da faixa de normalidade? Lembram que eu falei para vocês que existe um mínimo e um máximo, 18 e 25? Então, pega a calculadora de novo. Você vai ver qual é a faixa de normalidade do seu peso. Qual é a faixa em que você pode estar dentro de um peso adequado e que não é um peso único específico. Então, você vai pegar ou o 18 para saber qual é o peso ideal mínimo, ou você vai pegar o 25 para saber qual é o peso ideal máximo. Então, vamos supor que você quer saber até o máximo quanto que você pode pesar para você ser classificado como estando dentro dessa faixa de normalidade. Você vai pegar o 25, você vai multiplicar pela sua altura e você vai dar na calculadora igual 2 vezes. Isso quer dizer que você vai estar multiplicando 25 pela sua altura ao quadrado, que é mais ou menos aquela matemáticazinha inversa lá do IMC.
Presta atenção que eu vou te falar 2 motivos pelos quais a gente não utiliza o peso ideal para todo mundo. Às vezes, esse peso ideal não é um peso em que você se sente bem. Vou te dar um exemplo. O meu peso ideal seria 55, 56. Nesse peso, eu me sinto muito magra. Eu me sinto desconfortável. Era um peso que eu já cheguei a pesar, foi o peso que eu já cheguei a pesar e que eu não me sentia bem. Então, é muito mais assertivo eu buscar esse cálculo dentro dessa faixa de normalidade, né? Então, é um peso que atualmente eu tô e que eu me sinto bem, mas que não tá dentro daquele meu peso ideal. E tudo bem, porque o que importa, na verdade? Importa que, de uma maneira geral, eu esteja com todas as minhas funções vitais boas, importa que os meus exames bioquímicos estejam ok, importa que eu esteja próximo, sim, dessa faixa de normalidade, porém, hoje em dia, a gente considera, inclusive, que há pessoas com sobrepeso que estão com o peso adequado no sentido de estarem saudáveis. O segundo motivo é que aqui a gente só está considerando peso. E se a gente considerar que a gente está falando de uma pessoa, por exemplo, que pratica musculação aí há um determinado tempo, que já teve um ganho de massa muscular elevado, por exemplo, de médio a elevado, então isso vai ser contabilizado na balança. Então eu posso erroneamente estar dizendo que uma pessoa está acima do peso, quando na verdade ela não está, justamente porque ela pratica um tipo de exercício físico que já a fez ganhar massa magra e isso influencia no peso. Então eu não posso dizer que ela está com sobrepeso. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa, um fisiculturista, por exemplo, eu fatalmente vou dizer que ele está em sobrepeso no mínimo ou obesidade, o que não condiz com a realidade, porque na verdade é uma pessoa com uma grande quantidade de massa muscular. Trocando em miúdos, resumidamente, minha gente, você pode até fazer o cálculo do peso ideal, você pode até fazer o cálculo da faixa de normalidade para um peso saudável. Porém, o que verdadeiramente importa é a quantidade de gordura corporal e de massa muscular que você tem, a quantidade de água corporal para saber se você está hidratado e a densidade óssea. E esses são compartimentos que você não consegue mensurar com a balança simplesmente. E para finalizar, o que verdadeiramente é importante? Que você se olhe no espelho e se sinta bem com a sua forma corporal. É óbvio que é muito importante você estar próximo dessa faixa de normalidade. Mas, por exemplo, você pode ser uma pessoa que está com sobrepeso, que está com os exames todos ok, que você está com o funcionamento do seu organismo de bem a melhor e que você está se sentindo super bem esteticamente como você está. E é isso que importa. Não importa qual é o número que a balança está te dizendo. Importa que a sua saúde esteja bem. E isso não é um peso na balança que vai te dizer. Se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir os outros vídeos do canal. A gente tem falado de comportamento alimentar, de compulsão alimentar, de alimentação saudável sem ter a ver com a balança. Vai aí maratonando todos os vídeos do canal que você vai aprender muita coisa. Se você gostou, não deixe de compartilhar, curtir, ativar o sininho para que esse vídeo chegue mais rápido até você e também até outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.